Senhoras e senhores, e Beus no ar. Estamos iniciando aqui mais um podcast e tem aqui uma convidada ilustre. Demorou para eu conseguir trazer ela aqui, né, Camila? Seja muito Que bem-vinda. mentira! Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de dividir, de a gente conversar um pouquinho. Show de bola. Hoje vamos falar de um tema que a gente discute só em virada de ano, né? A gente esquece dele do meio do ano para lá. Ah, sim. Deixa eu até colocar o tema aqui. Revoluções, né? As famosas revoluções industriais. Bora entrar nesse tema? Bora sim. Então, bora lá. Antes, deixa eu só mostrar aqui uma imagem para o pessoal saber o que é a quarta revolução, né? Show. Deixa eu só compartilhar aqui. Windows. Aí. Vai aparecer agora aqui. Boa. Então, as revoluções industriais, a gente vai entrar muito a fundo na quarta revolução dos famosos produtos, né, Camila? Dos famosos produtos, dessa virada de chave, né, de construção do que são, né, e dessa mudança. Vamos começar. Na sua visão, o que você acha que mudou da terceira revolução para cá, dessa quarta, né? Que se a gente for colocar, 2014, 2015 foi a viradinha de chave, né? Para a quarta Isso. revolução. Uhum. Na sua visão, assim, o que você acha que foi essa mudança bruta, né? Eu diria. Meu Deus, sim, eu acho que a grande mudança, assim, na minha concepção é de não só trazer, é que na terceira revolução, né, eu sempre, para comparar, a gente sempre compara a terceira revolução foi uma grande revolução, né, deu quase ali um século de diferença da anterior, e aí todo mundo, meu Deus, a internet, né? Que meu Deus. E agora a gente fala muito da internet das coisas, né? Que tudo está conectado. E aí eu olho muito que essa foi realmente a grande revolução, né? Da gente não tá dentro de uma caixinha. A gente, nós, seres humanos, né, estamos 100% conectados. E não só a gente, como as nossas coisas, né, do dia a dia, coisas que a gente está acostumado a fazer. E eu acho que a grande sacada foi essa, assim, de sair um pouco da automação, da internet, né, ali de Sim. 1969, de toda essa descoberta, para algo que realmente agora faz parte do dia a dia e tem muita inteligência por trás, né, então, muito diferente de 69. Bastante. Muito diferente. Ainda mais, assim, essa concepção de produto também, né? Porque Totalmente. antes era mais aquele tipo modelinho. Ok, vai, Henry Ford, né? Vou montar o carro pedaço a pedaço, então toma aqui o seu carro e todo mundo tinha o mesmo carro, né? Ou Apertando seja, a parafuso, gente né, era todo mundo. fazia o mesmo processo e no fundo era tipo o usuário se adaptando ao produto, né? E Totalmente. aí o que O usuário aconteceu, nunca era o centro, né. coitado do usuário, sempre ficava no canto. E na É. sua vivência assim, profissional, você percebeu que realmente essa mudança estava estável no mercado? Tipo, realmente as empresas estão olhando para isso, estão falando, meu, isso aqui é um problema, a gente não pode, sabe, endereçar o usuário não precisa se adaptar a gente, porque senão a gente vai perder, né? Realmente a gente precisa trocar a chave, tipo, fazer o que Norman disse, né? Deixar o design centrado no usuário. Sim, e assim, eu não sou tão velha, né, assim, de tempos, mas eu tenho aí uns 10, 11 anos de experiência na área e eu realmente consegui pegar bem essa virada de chave, assim. Então, quando eu iniciei, né, lá em 2010, eu ainda estava na faculdade, que eu comecei nessa parte de projetos. Eu lembro que, cara, era projeto, assim, início, meio e fim, bem PMBOK, bem Uhum. naquele estilo terceira revolução industrial, né? Rockzão mesmo, né? Totalmente up. E aí, sempre era assim, ó, o usuário, eu lembro que a gente brincava, né, mas não tem que gostar, a gente que sabe, o cliente, quantas vezes a gente ouviu falar, mas o cliente nem sabe o que ele quer.
O cliente não sabe o que É. ele quer. Tipo, umas coisas assim, né, que eu lembro de falar essa frase, senhor. Eu também falava isso. Cara, como a gente estava errado, né? Caramba, É. o cliente sabe o que ele quer e a gente que não sabe ler o que ele queria na época, né? Então, eu peguei bem essa virada, assim, ali por 2016, 2017, foi quando deu um estalo, sabe? Falar, Camila, tu não pode mais fazer projetos como tu sempre fez, né? Tipo, sempre início, meio fim, início, meio fim. E aí, quando a gente entende essa virada de chave para produto, né, ver que um produto, o ciclo de vida dele é diferente, né, ele tem uma jornada diferente, tu coloca o usuário no centro, tu entende a dor dele, entende qual que é o problema, né, que eu vou resolver para ele, eu não quero eu não quero que ele venha porque eu estou obrigando a ele usar o meu produto, né? Eu quero realmente fazer algo que faça sentido para o dia a dia dele. Fidelizar, né? Uhum. Exato, fidelizar ele, fazer ser essa extensão, né? Que o produto seja uma extensão dele. Eu acho que essa foi a grande virada, porque assim, a terceira revolução eu sinto que foi mais uma experimentação, né? Do tipo, putz, a gente fez a internet. Vamos descobrir que bicho é esse, sabe? Tipo, Total. vamos criar, vamos cutucar, vamos, sabe? Vamos explorar. Aí, ok, entendemos toda a concepção de. Não, quando eu digo internet, não só a internet, né? Mas tudo que permeia ela, né? Tudo Desde a automação, né? automação. Pensa. As fábricas Enfim, ganharam assim, ó, a indústria, né? Eu tava analisando, né? Da primeira para a segunda foi um século, né? De diferença praticamente. Da segunda para a terceira já foi quase um outro século. E, cara, de agora tem aqui que é 50 anos. é, Tipo, já acelerou, estamos é. acelerando o processo, sabe? E isso é legal, porque a gente já não tá. Eu vejo essa quarta, né, que tá muito ali, como tu disse, no começo de 2014, 2015, 2016, né, ganhou um fôlego bem bacana. Quando a Foi. gente olha para produto, é muito legal porque sai da casinha de um produto digital, né? A gente começa a olhar para impressora 3D, a gente começa a olhar para inteligência artificial, a gente começa a revolução das máquinas, você já começa a lembrar de um filme que você via lá na adolescência, né? Sendo real, oficial. Então, Sim. isso é muito bacana, assim, ó, eu acho que é a grande viradona da terceira para a quarta, sem dúvida nenhuma. No fim, basicamente, a terceira deu ferramenta para que a gente focasse no usuário, né? Porque antes eu acho que era mais difícil fazer esse alinhamento, né? As coisas eram muito mais manuais, analógicas, do que Total. rápidas, né? Por exemplo, hoje, se a gente for pegar o exemplo aí do caso da pandemia, né? Teve já crises nesse tipo, porém agora, evidentemente, ela está sendo mais rápida porque o mundo todo está conectado, né? Então, antes para eu saber uma notícia de outro país, demorava muito tempo para chegar a informação. Então, agora Total. o mundo consegue se juntar mais rápido, né? Consegue trabalhar mais rápido, os dados são mais rápidos. Tudo, o acesso à informação, né, Tiago, assim, pensa, o smartphone, o que era 10 anos atrás, o que é hoje. Há 10 anos atrás, eu nem Eu lembro tinha se eu aquele tinha... Nokia que abria, lembra aquele Nokia que abria? Nossa, eu tinha, ó, Nossa, eu tinha um eu V3, adorava aquele. eu tinha um Ah, V3, eu, nossa, era muito eu topzera. adorava aquele. A bateria durava uma semana. Meu Deus! E assim, ó, e olha a loucura, né? A internet, tipo, a gente não tinha tanto acesso. Claro que tinha internet, né? A gente pegou aí a época da internet de escada. Nós somos uma geração que, pelo menos a adolescência ali, pelo menos a minha, né? É, Eu peguei, eu amendoim. era adolescente, de 11 anos, eu tava com internet de escada lá, entrando de sábado à noite, domingo o dia todo, ficava sem telefone. Cara, isso não tem tanto tempo, né? E Não. é engraçado, assim, quando a gente olha para esse tipo de coisa, o nível que a gente conseguiu mudar em 10 anos, você olha para 10 anos para trás, assim, ó, foi abrupto, né, o salto. Então, eu olho assim, se isso foi abrupto, então, pera lá, então o comportamento mudou completamente do usuário. Muda. Eu não posso lidar com o usuário como eu lidava quando eu entrava lá no chat do UOL sei lá, em 2005, sabe? Ou Não, do não. Orkut, né? As Ou comunidades do no Orkut. Nossa, eu Orkut, adorava. lá em 2005, o comportamento mudou completamente. Então, eu vejo muito isso, assim, a gente acaba sendo reflexo, né, do nosso dia a dia, da vivência das coisas. Então, realmente a gente precisa mudar esse olhar, né? Não dá para pensar que a gente vai fazer lá um, um Orkut da vida, né, e vai É. funcionar, porque funcionou lá em 2005.
Não, eles até tentaram ressuscitar o Orkut, inclusive acho que ressuscitaram, né? Mas assim, acho que a galera entrou mais por nostalgia, viu, legal, bacana. Deixa eu sair, deixa eu voltar aqui pro, sei lá, É, Instagram, voltar para outras redes sociais. assim, e para pra pensar, né? Não, a nossa geração que tava no Orkut nessa época, a gente vai, agora a gente tá velho, né, para algumas redes sociais, né? Pegando É, gancho de rede social, a gente tá mó velho para TikTok, para esses é. novos que estão criando aí. Eu acesso de enxerida, né, mas me sinto a velha. E eu fico assim, cara, o comportamento dessa geração que tá vindo agora, não, imagine daqui a 10 anos. Tipo, 10 anos para frente, 5 anos para frente. Então, quando eu olho para o produto, principalmente para um produto digital, né, que é o meu foco, eu olho, Uhum. cara, a gente precisa, eu precisei e eu preciso constantemente mudar o meu foco, olhar assim, realmente isso aqui faz sentido, tipo, ele precisa disso ou eu estou inventando uma moda só para ele achar que precisa de mim e não, sabe, não vai para lado nenhum. Então, essa é uma virada bacana, assim, de chave. E é delicado isso, né? Porque assim, você citou um negócio que eu tava pensando, que nem da primeira para a segunda foi mais de um século, da segunda também, da terceira para a quarta foi menos. E você falou aí de 10 anos atrás, a gente tá falando de 10 anos atrás, de produtos 10 anos atrás. Meu, não é tão grande, só que as mudanças culturais estão muito agressivas, né? Muito. Então, assim, eu fico imaginando, agora a gente está nessa noção de a gente está construindo os produtos voltado para o usuário, né? A gente ainda está nesse processo. Várias empresas estão nesse processo de se adaptar a isso. Eu fico pensando assim, né? Se a gente começar a fazer estimativa para quinta, Meu a Deus. quinta vai diminuir, porque assim, se antes a gente não focava no usuário e a gente teve mudanças de comportamentos tão disruptivas, né, tão agressivas, eu fico pensando quando todo mundo já tiver com essa ideia de, ok, estamos centrados no usuário, que tipo de comportamento que vai surgir a partir daí, né? Não, pensa, assim, ó, eu olho muito, para mim, sempre quando eu lembro de Revolução Industrial, eu pego os países top, top, né? China, Estados Unidos, Alemanha, essa galera que é de peso quando tu fala de qualquer revolução. Sim, E eu olho assim, para a China principalmente, né? Que é um baita de um país, nem sei se pode dizer que é emergente, porque já é um baita de um país com uma economia muito grande, com coisas muito grandes. E aí eu começo a olhar as irmãs ali do lado, que não é irmã, né? Mas vizinhas ali, as Coreias. sim. Cara, os hologramas lá é algo que, tipo, tu vê em qualquer lugar. Isso aqui no Brasil não chegou. Agora pensa no usuário, como que eu vou criar um produto que atenda esse nível de interação? Pô, há um tempo atrás era realidade aumentada, ainda é realidade aumentada, porque agora a gente está aprendendo, né? Atrás a gente brincava, né? A gente lia QR Code, brincava, assim, era uma brincadeira, porque a gente nem sabia fazer direito. Sim. E agora, de fato, a gente sabe fazer, tem realidade aumentada e tem. Mas, cara, holograma, eu falo, cara, que a gente. Daqui a pouco a gente entra Como que num a gente, espaço e tá como, tudo como que a gente vai conectar, juntar. né? Isso. Porque assim, ó, a quarta revolução, ela fala muito, né, da internet das coisas. Eu não sei, que eu não tenho uma geladeira top que tem internet, mas a minha máquina de lavar tem internet. Eu posso ligar pelo meu celular, é uma loucura. Tipo, eu Sim. fico assim, caramba. E eu não usei, tá? Até hoje eu ligo lá manual, porque pra mim é assim que funciona a máquina de lavar. E eu fico assim, caramba, mas que loucura! Uma máquina de lavar tem internet. Você acha que a minha mãe ia pensar que ia ter uma máquina de lavar com internet em 2021? Então, quando a gente começa a pensar que o nosso comportamento está mudando. Nós também somos usuários, né? O comportamento do usuário em geral está Então, mudando. Quando eu vou pensar num produto que aí eu já coloco o usuário no centro, né? E trabalho para ele, defino, né? Seja qualquer ferramenta aí que eu for usar, entendo a dor dele, né? Vou atrás ali, faço todas as pesquisas que você entende muito bem, né? De UX Research. Cara, tá bom. E daí, às vezes você vai ver assim, ó, o teu produto é esse post-it aqui, ó, pronto, isso aqui vai resolver o teu problema. Porque às vezes não adianta a gente criar uma revolução o maravilhosa e, mundo, né? cara, um post-it verde ajuda a resolver aquele problema. Então, eu acho que tem e vai ter uma mudança grande.
É o que eu vejo, tá? Uma mudança grande para a gente que é da área de produto. Já teve essa mudança grande, né? Dessa virada de chave de projeto para produto. É claro, né, que todo produto é um projeto, não deixa de ser um projeto, né? Exatamente. Mas quando a gente olha para o produto de ciclo de vida, de maturidade de produto, né, essa evolução contínua, de eu sempre olhar para o usuário, entender aquilo que ele está olhando, entender o que ele está assistindo, né, como que está sendo o dia a dia dele, para eu colocar ali de funcionalidades bacanas no meu produto, para que aquele produto realmente seja o dia a dia dele, né, não seja só mais um produto que fica no celular dele e ele esquece. Quando eu vejo isso, eu falo, cara, a gente que trabalha com produto vai precisar ficar muito atento com esse tipo de coisa, porque o ficar do jeito que a gente está hoje pode ser que seja muito comum daqui a uns anos, né? E a gente não pode estagnar. Eu vejo assim que a gente precisa sempre ficar olhando e olhar esses problemas e tentar enxergar, sempre estar muito conectado com essas mudanças, principalmente do que esses grandes países têm feito, né? Então, bom, se lá na China, se lá na Coreia, é claro, né? Esses países são anos-luz de tecnologia da gente, Eu ia falar isso. mas Daqui a uns 5 anos chega aqui. é isso, mas então, isso que eu acho legal, tipo, pô, pegar a China, aqui, agora a pandemia, a galera não gosta de falar da China, né? Mas eu amo a China, cara. Eu acho isso um É, país sensacional. eu Nem sei também, se eu meu podia Deus, falar essas coisas aqui, mas também. eu acho eles incrível. Não, E, e aí eu fico assim, cara, se eles já estão lá, eles nem têm mais dinheiro, né? Praticamente é tudo pelo celular. Cara, não. aí eu fiquei refletindo, será que a gente vai chegar nesse nível num produto? Pensa lá, agora que vai ter aí Open Bank, né? Que tá totalmente todo mundo fazendo, todas as fintechs e bancos, né? Focado no Open Bank. O ano passado, o Banco Central já me lança um Pix, um baita produto que pegou no gosto assim de todo mundo. Uhum. E isso é muito legal, você vê grandes companhias, banco sempre foi engessadinho, né? Todo mundo, exceto as fintechs, que são todas high-techs, né? É. Mas, cara, o Banco Central lançar um baita de um produto que E ajuda. ele ser o cerne, né? O coração É de tudo, né? sensacional, sensacional. E isso eu achei legal. Cara, eles estavam olhando para o usuário. É claro, né, que depois a gente vai olhar por trás, tem um monte de coisinha que eles devem estar amarrando, né? Nada sai de graça. Sim. Mas eu achei muito fantástico isso de realmente eles resolveram uma dor. Era uma dor de Porque a todo gente mundo. tem o governo, né? A gente já tem essa impressão que o governo ele é travado. E aí você fica Ah, espantado do totalmente. tipo, opa, peraí, o governo tá dando ferramenta para acelerar o processo econômico, sabe? Que as fintechs conseguem entrar e melhorar o próprio produto. Tem um ponto aqui que você colocou, eu fiquei pensando aqui. Olha só, às vezes, pelo que eu estou entendendo, a quarta revolução industrial também é uma experimentação, mas de canais e formas de interação com o usuário, não de tecnologia excessivamente, sabe? Porque olha só, você colocou vários pontos. Eu tenho IoT, eu tenho, sei lá, gadgets diferentes, que agora tem aqueles wearables, né? Que você coloca tipo a Maravilhoso. pulseirinha. Uhum. Você tem infinidade de canais, de input de dados. E eu fico pensando, tipo, por exemplo, quando a gente vai criar uma jornada de determinado produto, qual canal que eu vou utilizar? Esse é um ponto. E o outro ponto que eu tô pensando aqui que você me fez pensar é: será que o mercado, por exemplo, será que o mercado brasileiro vai estar pronto para determinada experiência para esse produto? Ah, Tem isso, né? Que é a questão que você colocou do post do tipo, ok, a gente está avançado no nível muito alto de tecnologia, a gente tem várias interfaces, só que, pera, calma, vamos analisar, vamos ver se o mercado está pronto, se as pessoas, se a cultura está pronta do uso, né? Então, que nem agora a gente sim. está usando o Pix, o pessoal está começando a pegar o Pix, entendeu? Estão interagindo, eu entro em algumas lojas para comprar alguma coisa online mesmo. Já tem lá, pague com Pix, e aí ele Uhum. acelera o processo, né, de entrega. Então, são duas premissas aí que são extremamente delicadas, né, se a gente for analisar. Não é só chegar assim e Não, falar, gente, tive uma ideia sensacional. Eu vamos! estudei, os usuários gostam, é isso daqui. Mas será? Mas se fosse assim, Seria maravilhoso, né? né? Não, mas se fosse assim, não teria profissionais Não, não, não é focados legal, em um pedacinho desse. né?
Não, e algo que eu acho impressionante. Não, desculpa, tu ia Não, comentar não, alguma pode coisa? falar, pode continuar. Algo que eu Não, acho pode... impressionante, assim, nessa quarta revolução aqui, que acabou de iniciar, né? Ela é muito recém É aí, a gente nova, está é nova. começando a ver assim, ó. 2014, 2015 para cá, foram aí 5, 6 anos. É claro que teve uma pandemia aí no meio, tem ainda, né? Mas olha a nossa evolução que a gente teve, tanto em impressora 3D, falando de produtos sem ser digital, né? Cara, impressora 3D nos Estados Unidos criam casas. Hoje a gente está É. criando protótipos, né? Tanto de protótipo da engenharia, protótipo para medicina. Então, a parte de inteligência artificial, para mim, também, de dado, o dado em si, para mim, é muito rico, né? Não é à toa que a LGPD está ganhando uma força gigantesca, né? Aqui no Brasil. É. E tá entrando mesmo, o pessoal tá levando muito a sério, a gente tá levando muito a sério, né, os nossos dados, e eu acho essa parte de, além de olhar para o usuário, além de olhar para o produto, tem essa camada de inteligência artificial, meu amigo, que Camila, sou apaixonada, assim, cara, de a gente conseguir colocar a inteligência em máquina, conseguir colocar a inteligência num sistema, seja num app, seja num smartwatch, enfim, eu coloco uma inteligência ali e ele realmente faz o trabalho acontecer, sabe? É claro que por trás dessa inteligência, né, tem os seres humanos ali construindo toda essa inteligência, mas ele consegue, a inteligência artificial faz com que a gente tanto machine Ficasse learning, onipresente, tudo, né? cara, totalmente, assim, a gente consegue ligar pontos que, pensa, há 10 anos atrás eram muito complexos. Tipo, a gente não pensava, eu acho que eu nunca Sim. imaginaria algo assim, era muito de filme, sabe, muito filme ficção, assim, e hoje a gente faz o De próprio Watson, ficção, que né? não é Uhum. novidade para ninguém, sim, tipo, cara, o Watson tá lá, nem sei quando a IBM começou o Watson, mas, cara, é gigantesco, é um open source, Sim, galera vai e frita naquilo lá, e é uma baita inteligência, e é só um comecinho, né, de quanto, é claro que eu peguei um extremo, né, do Watson, mas a gente aplica no nosso dia a dia, tu deve aplicar nos seus projetos, eu aplico nos meus, sim, e isso eu acho que é um grande pulo também da terceira para a quarta, né, essa parte de dado, essa parte de inteligência das coisas, né? Não somente a internet das coisas, mas a inteligência que está por trás. a gente tirou a nossa cabecinha, que ela é limitada, e a gente colocou alguém, né, um objeto ali, uma inteligência artificial, enfim, para que ele cuide e traga dados que a gente não conseguiria de forma analógica, sabe? Humanamente, É humanamente, você impossível, né? acha? Ó, vou passar o básico ali. Se tu entra em qualquer loja, ele te conta o fluxo, né? Sem tu saber, tu tá. É engraçado, eu adoro fazer compra, né? Eu acho que todo mundo deve gostar de fazer compra. E nessa pandemia eu tive que mudar o meu hábito, comprar muita coisa pela internet, né? Mas eu adoro ir ao shopping. E aí, sempre quando eu vou ao shopping, eu tento pegar as experiências, sabe? Da Aham, tecnologia, assim. Aí eu entro nas lojas, já vou caçando, tipo, eu vou olhando para cima onde que tem contador de fluxo, ou mapa de calor, né? Que tem nas lojas, ou sem aqueles sim, totens que. E aí cara. É muito legal que o varejo tem mudado, e isso é muito legal para o produto. Também, novamente, antes a gente não tinha era muito, não tinha, eu nem sei como, nem sei se eu posso chamar assim, tipo um self-service, né? Que a gente vai mesmo, a gente que se aham, atende, a gente que vai, até esqueci o nome, tem um nome para isso, Camila, mas eu esqueci. E da gente mesmo se atender, de cada vez mais a gente construir, né, e o varejo construir produtos digitais que sejam práticos, né, para sim, o usuário do dia a dia. E isso é muito legal, que a gente começa a ver que o quanto de potencial tem essas ferramentas, o quão potencial a gente tem com esses dados, né, cara, de você entender como se fosse, eu brinco, né? Como se fosse um Google Analytics ali offline. Então, a quantidade sim. de dados que tu tem, a quantidade de input que tu tem ali, de algo que, igual a gente estava comentando, humanamente era impossível. Imagina, eu vou ficar contando assim, a fulano de tal foi ali no cantinho e olhou o Não, sapato XYZ. e se a gente for pensar, eu vou pegar até um tema aí, um totemzinho físico, né? Uhum, Que é a minha experiência híbrida, digital e a física, de eu tocando e uhum, interagindo. Imaginando aí que, sei lá, você tem um totem em vários lugares sei lá, do país, em várias cidades,
em vários lugares diferentes. Por exemplo, sei lá, eu tenho um no shopping, eu tenho um em uma loja, eu tenho um na Avenida Paulista, por exemplo, sabe? Deixar um totem lá. E ao mesmo tempo eu estou capturando dados diferentes e isso está me trazendo toda aquela construção de dados, né? Para a gente começar a tentar fazer análise preditiva em cima disso. Tentar não, né? Fazer análise preditiva em cima disso. E a gente começar a ter noção que a gente não teria. Entendeu? Pensando nesse do aspecto, comportamento, né? A quarta evolução foi esse input do tipo, olha, vou te trazer visões que você não acreditava que poderia ter. Eu acho que é a partir daí, né, que a gente começa a ter essa visibilidade também. Mas agora você tem, o que você vai fazer com ela? É tipo, assim, né? Alguma coisa. Aí eu coloco a inteligência artificial para me falar também, né? Porque tem esse tipo de estímulo também que dá para fazer. Principalmente esses sistemas de vendas, né? Do tipo, você botar uma inteligência artificial num desse, você começa a ter padrão de comportamento em compra. Perfeito, sim. Você começa a fechar uns usuários assim, ó, bom, então, igual minha formação é em publicidade, né? Por mais que eu nunca trabalhei com publicidade, comunicação social com publicidade e propaganda. Sim. Tem muito a ver com o PO, sim. Sim, e aí, assim, é muito engraçado que eu lembro que na faculdade a gente falava muito de campanhas, né? Que a gente é bem clichêzão assim. Tu deixa a cerveja do lado da fralda, sempre vai vender, porque os pais. Beleza. E isso sempre aconteceu. A publicidade faz isso muito bem há anos, luz. Meu Deus do céu, antes de Nizanguanais, antes de. Né? Essa galera aí manja muito. Aí, quando a gente traz para o nosso dia a dia que a gente consegue fazer isso online, pensa a facilidade que a gente tem de cruzar produto, de cruzar campanha, de cara, eu estou fazendo, sei lá, sou uma loja, pensar que sou uma loja. Pensa numa loja comigo, sou uma loja de roupa. Cara, eu percebi que comportamento sei lá, de grande parte dos meus usuários, quando compram sei lá, um blazer, compra também um jeans, ou que jeans é uma peça. Mas, enfim, tu começa a fazer, pensa o nível do comportamento e o que a gente pode fazer com esses dados, né? Quando a gente vai olhar para o usuário, né? Porque a gente fala, e isso é algo que veio também nessa revolução, nessa quarta revolução industrial, que antigamente não tinha, que foi os algoritmos, é o tal dos algoritmos, que, cara, a inteligência artificial é super boa, e ao mesmo tempo, eu adoro, tá? Eu adoro, mas eu sei, a gente que tá trabalhando com isso, a gente sabe. Então eu tento não ficar na minha bolha, porque por mais que todas as mídias tentem me colocar dentro da bolha, né? Porque tudo que eu acesso, tudo que eu navego, então, e é isso que a gente começa a fazer também. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar, de não colocar o usuário dentro dessa bolha. Então, eu tô aqui, é muito engraçado, e eu fico falando com meu marido, ele fala assim, cara, o celular estão tudo ouvindo a gente, porque eu acabei de falar e tá aqui. Eu falei, claro que estão te ouvindo, tu acha que não? Esses algoritmos. E ao mesmo tempo é super legal, né? Porque tem ali a parte de agilidade para encontrar informações e tudo mais. Mas aí eu olho para isso e olho para a construção desses produtos, o quão é um risco a gente fazer isso também. Poxa, eu não posso colocar o meu usuário numa bolha. Então, falar assim, aqui porque um blazer sempre combina com calça jeans, então eu vou colocar sempre um blazer do lado da calça jeans. Exato. Porque você pode travar, de repente, outro comportamento, né? E aí eu tô direcionando, e aí eu acho que quando a gente olha pro usuário, coloca o usuário no centro e né, entende a jornada, pode ter N jornadas, né? Mas entende a jornada, entende quem é o nosso usuário, as pessoas, que tu sabe muito melhor do que eu sobre isso. Eu não. Você né? Mas beleza. Quando a gente entende, cara, essas pessoas são diferentes. Eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco e achar que vai resolver esse algoritmo aqui para todo mundo, sabe? Então, esse aí é um outro ponto também. Então, muito então engraçado. A gente poderia colocar que a quarta revolução é a personalização? Totalmente. Faz sentido, né? Totalmente. Ó, eu lembro da época 2016, 2017, não, ou 2015. Facebook começou com essa frescura de mudar. Na época que o Facebook ainda era um pouquinho forte, né? Hoje já meio que deu uma falecida, assim, não muito, mas para nossa geração, sim. Começou a mudar a cor. Por que tá mudando a cor, né?
Por quê? É a forma de personalização. A gente começou a nascer um monte de grandes apps de serviço, né? iFood, Uber. Uber aí, Meu Deus, assim, começou a nascer umas coisas loucas que a gente nunca tinha experimentado, você acha? Eu tinha andado de táxi na minha vida, eu acho que 2 vezes, e olhe lá, assim, eu ó. também, Eu eu andava de também. ônibus ou de carro quando eu podia. Caso contrário, era ônibus, tá tudo ok. Cara, o Uber começou, ele me tipo, revolucionou o meu jeito de me De transportar. viver, né? Sim. Totalmente. E é isso que eu vejo, assim, esse cuidado, sabe, de entender em que momento que tu vai virar isso, entender essa jornada, entender essa personalização, que tipo de personalização tu faz para o teu usuário, que tipo de momento tu faz, porque novamente, né, quando a gente fala de design ou design centrado, de produto centrado no usuário, eu gosto de muito de algo que sempre me faz pensar assim, quando eu falo principalmente de CX, né? Não só de UX, mas de CX, de como o Aham. CX é importante com o UX, né? Então, a gente faz para as pessoas, por meio das pessoas. Então, nós também, né? A galera que está trabalhando junto é tão importante quanto aquele que está entregando. Então, eu falo da personalização porque é tudo personalizável. O jeito que eu entrego para o meu usuário, quem é o meu usuário precisa ser personalizado. Se eu falar que o Thiago é igual a Camila, pode ser que eu dei um tiro no meu pé, porque o Thiago não é igual a Camila, e eu não posso trazer o mesmo. É claro que em alguma jornada assim, mas eu não, às vezes o produto que eu vou mostrar para o Thiago precisa ser diferente da Camila, não pode ser o mesmo, eu não posso E, e, acreditar que e, os dois são e iguais. isso é complexo, né, Camila? Porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente gosta, sei lá, da mesma música, a gente gosta do mesmo filme, a gente gosta de, sei lá, viajar, a gente gosta de ir em show. Então, tipo assim, tem várias coisas em comum. As amizades são isso, né? Várias coisas em comum Uhum, que a gente gosta e gostos, então a gente cresce ela. Então a gente tem tudo em comum. Porém, possa ser que em determinado estímulo de compra a gente tenha comportamentos diferentes, né? totalmente. E é um risco você colocar essa bolha, né? Fazer essa tampa assim, Não, fecha porque você total. interrompe, né? Sim, e a tendência, né? Aí tu começa a olhar o gráfico de tendência, vai dar super errado, né? Porque, pô, Vai. a Camila olhando né, olhando ali o índice de compra dela, falando de compra, né? Mas olhando o Uhum. índice o que ela tem. Bom, a tendência é essa aqui. Bom, e aí tu pensa, avança, né? A menor hora que você vai olhar o Thiago, opa, não, mas a tendência era para estar aqui também, porque afinal ele é um usuário igual a Camila, consome as mesmas coisas, tem os mesmos gostos, fala, opa, mas espera lá, tem uma diferença ali. E é isso que eu acho o brilho, né, dessa quarta revolução industrial. Por mais que, sim, a gente está falando de inteligência artificial, né, que todo mundo lembra de robô, a gente está falando de Mas internet das coisas. a inteligência dela conseguir ver cada pessoa e dentro de um produto eu ter comportamento distinto e a partir Total. disso eu posso ter interações diferentes em vários campos, né? Sim, É a personalização, inclusive, do dia a dia, né? sim, e isso é muito bacana, assim, quando eu estava comentando ali de CX e EX, né, eu gosto, sou uma pessoa totalmente relacional, assim, e eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então esse home office me fez ficar meio estranha, né, mas agora eu tô gostando do híbrido, sabe, eu gosto de ir um pouquinho para empresa, ficar aqui em casa, e essa parte é muito legal, porque a gente só consegue olhar para o outro, né, e esse é um ponto bem importante, eu gosto muito do design thinking, né? E aplico muito nos discovers ali dos meus produtos. Gosto muito da parte da empatia, né? Que é o primeiro pilar ali do design É. thinking. E eu acho aquilo excepcional. Então, não adianta a gente pensar em CX, em UX, né? De toda a experiência que eu quero criar, meu Deus do céu, para o meu usuário. Eu não quero que ele simplesmente entre na minha loja, ou eu não quero que ele simplesmente abra o meu app. Não, eu quero fazer uma baita experiência. Se eu não trabalho também essa experiência do cara que está fazendo, né, da pessoa que está indo. Então, eu vejo assim, e essa grande virada de chave, sabe? Lá em 69, quando a terceira revolução iniciou ali com a internet, todo mundo falou, mas as pessoas vão perder o emprego. E era isso que todo mundo falava, né? A internet vai É. tirar o emprego das pessoas. E a minha percepção era que
foi que, né, o pessoal começou a tirar todo mundo muito de escanteio, né, tirar as pessoas, olha, os processos vão ser esses aqui, e obedece, é isso aqui, E é não tem isso, é. voz, só é assim, ó, ele falou, tá falado, acabou. Então, e eu percebo que agora, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, as vozes começaram a ficar muito grandes, assim, né, nas empresas. Eu tenho visto isso muito no mercado, né, no dia a dia, o Uhum. quão tem crescido e quão tem aumentado, né, a importância da galera, tipo, da galera ser ouvida, né, assim, não só pensando em grandes companhias, né, quando a gente cria produto, praticamente, ou a gente está dentro de uma startup, ou a gente está dentro de uma empresa, né? Ou também tu pode fazer sozinho. Tem as pessoas, e muitas delas não são nem ouvidas, né? Ah, faz aí porque Não. tem que fazer. Ah, faz aí porque o PO tá falando para fazer. Tipo, entra na sua caixinha, o seu trabalho é esse, tá Aí eu aqui, tenho que ó, toma aqui desenvolver, seu sou dev, script, isso. ok, senta e... E eu acho que a quarta revolução industrial, e assim, voltando lá Ela é para o mais nosso humana? começo, Ela seria mais humana? É engraçado, né, pensar que a gente evoluiu tamanha tecnologia que nos proporcionou ser mais humanos, né? é bizarro, né? Eu falo, a grande diferença para mim é lembrar que projeto, o pessoal que ama PMBOK não me xinga, porque eu também gosto, mas PMBOK a gente chamava de recurso, né? Isso me dá uma palpitação no meu coração quando eu chamo uma pessoa de recurso, gente. Tipo, é uma pessoa, sabe? É É, um ser humano. Então, né, tem uma vivência por trás. Eu posso aproveitar muita coisa dela, né? Não é. E até de um próprio estagiário, né? Vamos colocar assim, do cara que acabou de entrar na empresa, eu posso aproveitar muita coisa. Então, sim. isso que tu falou é uma verdade. A gente, por mais que a gente está ficando muito mais com a internet, muito mais cheio de ferramenta, né, Conectados, né? É. conectado 100%, mas ao mesmo tempo mais humano, assim, a gente tá... E é engraçado, como, né? Será que o Covid acelerou mais ainda esse princípio? Porque agora a gente é obrigado a criar empatia por vídeo, por áudio, Pô, por mensagem, né? muito É muito verdade. mais complexo isso agora, né? Se a gente for olhar isso. E Muito, aí, né? pensando nisso, vou colocar um ponto aqui interessante para a gente discutir. Pensando nisso, como que é pegar um time e trabalhar remoto e abstrair o máximo possível deles para fazer o produto funcionar? Esse é um bom tema. Aí pode me contar. Pode me contar, brincadeira. Não, que a gente tá Brin- aprendendo junto. Brincadeira. Gente, olha, novamente, eu sou apaixonada pelas pessoas, né? Eu gosto muito, assim. Até hoje eu fui trabalhar presencial e eu comentei com um dos meus amigos ali, falei, cara, que diferença, né? Esse aqui, ó. Porque eu tenho a impressão, pelo menos para mim, quando a gente está O dentro, né, no contato, home né? office, faz muita diferença. E quando a gente está home office, parece que não acaba nunca, né? Eu trabalho muito mais porque a gente não levanta, fica assim, ó, fica Eu ia aqui falar isso. aquela loucura. E aí é uma loucura. Agora, traduzindo ali para os times, eu acho assim, a gente que é de TI, acho que é um pouco mais fácil, né? Pode ser que seja, né? Mas eu tive uma grande dificuldade no início, assim, da pandemia, que foi o time onde eu trabalhava era um time bem sênior, assim, só que ninguém sabia, todo mundo era presencial, né? Beleza. Então, e aí era muito engraçado, Entendi. todo mundo trabalhava presencial e começou a pandemia, todo mundo ficou remoto. Em E aí casa. foi um grande choque, assim, né? Hoje, claro, a gente está em um ano e quase, mais de um ano e meio, quase isso. Então a gente já, hoje acho que meio que acostumou, mas no começo eu acho que o grande desafio era realmente fazer todo mundo engrenar e entender que, tipo, os mesmos rituais ou as mesmas conversas que a gente tinha, a gente poderia ter ali, né? Então, acho que o Slack foi o meu grande aliado, assim, eu usei o Discover numa empresa que também foi muito legal. O Discord também achei excelente, uma baita Que legal. ferramenta. É O engraçado você Slack, falar isso, porque o pessoal defende muito o Discord para jogo, né? sim, Mas e não aí, tipo, necessariamente, né? e ele é muito bom. E eu gosto do o Slack, para mim, eu adoro o Slack também, né? E eu acho que essas ferramentas
facilitaram muito o nosso dia a dia, porque, pô, eu não sei você, mas as minhas agendas hoje em dia, tipo, só tem reunião, né? A gente não sei se eu trabalho ou se eu faço reunião, porque agora tudo ficou reunião, né? Porque todo mundo tá longe. Então, e eu acho que essas ferramentas facilitaram um pouco, mas eu acho que o grande desafio, além, a comunicação para mim é o primeiro grande desafio, sem dúvida nenhuma, é fazer todo mundo entender, olha, esse aqui, né, essa é a entrega, para isso que a gente vai trabalhar. E aí, como que eu vou falar com fulano de tal? Para você ter noção, na primeira semana, eu lembro até hoje, na primeira semana que todo mundo foi para casa, a gente começou a trabalhar no time, todo mundo ligava, sem a CAN ou com a CAN, ficava o dia todo online, conectado ali no Meet do Google, fingindo, tipo, que tava um do lado do outro. Você acredita? Aí a gente ia trabalhando e ia falando, ô fulano, eu tô com... Eu fiz isso também, eu fiz isso também. Cara, foi muito engraçado. Ô fulano, eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. Mas funcionou, porque a gente tava com era uma dor, né? Era um misto de sentimento muito diferente, porque não era o home office, né? A gente não pode comparar, É porque uma a gente tá tensão. a gente tá na pandemia, né? As crianças sem aula, todo mundo em casa, barulho, vizinho fazendo as coisas. Então, e agora eu vejo que, fora esse desafio da comunicação, eu vejo que o grande desafio é a conexão. As duas estão atreladas, né? Mas essa conexão da pessoa com o produto, da pessoa com as pessoas, sabe? Por que eu te digo isso? Complexo. Porque Uhum. eu penso assim, ó, quando a gente tá presencial, vamos lá, vamos fazer um ciclo discovery, né? A gente começa a planejar, aí são algumas semanas ali de trabalho, junto o time, eu adoro fazer QG, né? Junto o time, e eu sou dos post também, né? Aí vamos fazer mapa disso, vamos fazer blueprint disso, sabe assim, começa, show, e cara, e é muito legal, né? Porque tá É uma todo mundo sinergia ali, muito gostosa. não, maravilhoso, todo mundo tá ali, não tá na frente de um computador, então não tá vendo e-mail, não tá vendo o WhatsApp que tá pulando, isso me estressa. E aí, tá todo mundo centrado ali, então a conexão que tá todo mundo prestando atenção, tá todo mundo de corpo, sabe, presente, O fazendo. sentimento de equipe, né? De união mesmo. Exato. E aí, quando tem online, por mais que a gente use várias ferramentas, né? O Miro, que eu nem sei se fala Miro, né? Que esses dias rodou uns memes que não fala Miro, mas eu chamo de Miro. Por mais que tenha essas ferramentas que nos facilite, né? Esses bodes mais diários, cara, não é mesmo. A conexão que tu tem ali de chegar para uma pessoa e, ou um primeiro que você nem sabe se ela tá bem, né? Então, às vezes, ela tá te dando, ela não tá entregando umas coisas que é para entregar e ela não tá bem e eu não tô vendo isso. Então, tem esse ponto também. Então, nem todo mundo usa a câmera aberta. Eu também acho, tanto faz, tanto fez. Mas eu penso muito nisso, nessa conexão que a gente acabou perdendo, sabe? Então, quando eu vou criar, agora no mês passado eu estava num desafio a gente estava criando alguns novos produtos, né? E, cara, tipo, como que eu vou conectar todo mundo? E aí, conversa, e parece que não, ou a minha comunicação estava falha, ou a recepção, né, dessa comunicação também estava falha. Ou o Enfim, meio, né? O meio ou também não ajuda. e aí presencial daí não dá, porque o time é maior e aí não pode ficar todo mundo na mesma sala e, enfim, eu acho que esse, para mim, tem sido grande, assim, depois da comunicação, o segundo grande desafio é essa conexão, e com as pessoas, né, a gente acaba que não se conecta mais, e não pergunta, tá tudo bem, né, eu não falo das bobeiras, né, porque eu não vou te Ou chamar vai para uma almoçar reunião, junto, né? não E vai a gente almoçar sabe que, putz, junto, o Thiago gosta de comer tal coisa, a Camila gosta de oh, comer tal coisa. é, Não tem aqueles momentos, eu né? não vou te chamar ali, entra num call aí, entra numa chamada aí pra gente se falar, pra falar bobeira, né? Tipo, não faz sentido. Tipo, aí na hora que tu tá falando ali, tá todo mundo reunido, tu solta uma zoeira aqui, tu xinga o outro lá do lado, e tá tudo certo, Sim. mas eu sinto muito essa falta de Não é a conexão. mesma coisa quando é físico, Ah, eu sei que os caras, eu tenho muitos amigos, né, e a gente que é de TI, assim, os caras falam, Camila, eu adoro trabalhar em casa. Falei, que bom. Eu também queria gostar, mas não consigo. Isso eu entendo que assim, é uma necessidade, a gente tá se adaptando, né? Mesmo que passou 1 ano e meio, realmente tem uma adaptação para o time ter essa sinergia. Demora para ter essa sinergia, né? Quando é remoto. Mas eu sinto que realmente faz falta esse físico, esse do tipo,
Às vezes bater o olho, né? Que é um exemplo. Você tava falando aí, eu tava imaginando aqui, tava relembrando algumas coisas. Por exemplo, a gente vai marcar uma reunião, seja qual for, com um time, vai falar alguma coisa. Quando a gente liga a câmera, é como se a gente tivesse uma entrevista, sabe? Então, se eu tô meio, sabe, meio caído, eu já. Uhum. Oi, tudo bem? Não, né? Mudo o meu semblante. Agora, fisicamente, às vezes a pessoa tá morrendo de sono, ela tá lá caída, dopada. Você fala, amigão, vai lá tomar um café, acorda, né? Você não tá bem. A Não tem empatia isso, né? muda, né? Pensa assim, muda. Muda, muda. E quando a gente fala, quando a gente traz essa parte de usuário, de tudo isso a gente precisa ficar atento. O comportamento na pandemia mudou. Mudou, eu ia falar isso também agora. Do Com, usuário mudou, não é mais o mesmo, né? não? A Com, forma de interagir agora mudou também. Isso é um desafio muito grande, né? Porque assim, se a gente pensar na parte de conexão das pessoas que estão entregando, que estão trabalhando em cima de projeto, produto, enfim, eu fico pensando no usuário, né? Como que é essa conexão, além da comunicação? Porque a comunicação a gente tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar com isso. Mas esse segundo nível eu fiquei muito intrigado com isso. Como que eu faço essa conexão, né, com o usuário, com o meu produto, sabe? Além da comunicação, além do tipo, deixa eu só entregar o que ele precisa, tá aqui, tá tudo bem, e sabe, tchau, né? Como que eu faço para trabalhar? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo aqui no podcast. Parece que eu não tenho nada para fazer na vida, mas eu vou usar esse exemplo aqui. Tem um cara muito bom, assim. A loja dele é para jogos, né? Jogo para Xbox, PlayStation, essas computador, enfim. Então ele tem desde, sei lá, PlayStation 1 até o 4, uhum, sabe? O 5 ainda não tem. Então você vai lá, é um cara que ele e a mulher são duas pessoas que gostam muito de jogo, então eles são imersos nisso. E eu gosto de ir lá, é longe pra cacete. Eu vou lá, gasto pra caramba pra ir pra lá. Mas eu chego lá, eu chego pra ele e falo, cara, acabei de jogar um jogo. Acabei de jogar um jogo, né? Jogo de cada uma vez no mês, olha lá. Mas vamos lá. Terminei um jogo, putz, eu queria outro. Ele já me conhece, já tô fidelizado com ele, então ele já sabe que tipo de jogo que eu gosto, fidelização. enfim. É isso que eu queria chegar. E aí, com a conexão, eu tenho uma conexão com aquele cara. Não é só, tipo, vou lá e vou comprar. Eu vou lá e vou falar, cara, me ajuda a escolher um próximo jogo. Sabe, eu preciso disso, eu preciso dessa conexão. E eu fico pensando, agora com a pandemia ficou muito mais complexo criar a conexão, não a comunicação, né? E isso é Total. um desafio, né? Ah, ô, tu fez. Eu viajei muitos anos para trás. E isso que tu falou é a chave, assim, essa fidelização. O quão eu fidelizo o meu cliente, o quão eu me conecto com ele. Na comunicação, né, a gente tem, até na faculdade, tive grandes disciplinas, né, de teoria da comunicação, de teoria da Uhum. recepção, e assim, ó, são matérias totalmente profundas, porque a comunicação é muito ampla, né? A forma como eu me É. comunico é totalmente diferente, como tu me entende, como tu se recebe, né? Recebe a minha Eu comunicação. recebo, sim. Uhum. E aí eu penso assim, ó, como a gente consegue num meio de uma pandemia, né, ainda não 100% ok, né, como a gente consegue nos conectar, novos produtos, pensando assim, né, ou produtos que já estão uma fase de vida mais madura, né, como eu Mais consigo madura. lançar feature que realmente faça sentido, né, que realmente, eu falo bastante faça sentido, mas é que para mim isso só é uma entrega de valor se realmente faz sentido para o meu usuário, né? Se aquilo ali serve alguma coisa para ele, né? E como que eu vou enxergar ele? Até o meu nível de pesquisa muda, né? Como que eu vou entender o comportamento? Como que eu vou me comunicar? Porque pensa, o comportamento mudou. Então a gente começou a comprar muito mais online, né? E É. até eu li uma matéria hoje falando assim que é bem provável que próximo ano seja uma loucura de compra, porque é um ano pós-pandemia. É. Então, talvez O seja pessoal um vai boom. descontar. Vai dar um. Vai ser o caos, hein? Eu falei, caramba, não tinha olhado para esse lado, e achei muito legal. E aí, olhando ali da tua fidelização, me lembrou, cara, eu viajei muito. Eu trabalhei durante 7 anos numa locadora de vídeo DVD, tu Caramba. lembra? Depois chegou o Era. Blu-ray e tal, né? Sim, aí eu já não tava, eu já tinha saído. Mas Tá.
pensa assim, ó, eu era criança, adolescente, e era a locadora do meu cunhado, e eu ia lá para ajudar, e aí depois que eu tinha a idade, né, para não ser presa, porque de menor aprendiz, e comecei a trabalhar. E aí tinha uma coisa muito legal de fidelização, porque todas as locadoras lotavam em qualquer lugar, né, porque não tinha internet, não, enfim. Isso lá em 2004, 2003, Eu zerei 3 videolocadoras. aí, ó. Já Eu vi muito filme entendo nessa bem minha disso. vida. Não, e aí, olha que engraçado, né? A gente tinha vários clientes bem fiéis, assim, e a locadora que eu trabalhei era uma das maiores ali da cidade onde eu morava. E, cara, era lotado, assim, ó. Eu lembro até hoje de números, tipo, tinha sábados que a gente alugava mil e pouquinhas fita, entre fita e VHS, Nossa. né, e DVD. Era muita coisa. Então, éramos em 10 pessoas para atender, e era aquela loucura. E eu lembro que tinham clientes que me ligavam. Olha só a fidelização. Isso que tu me falou do que você vai. Tinha clientes que me ligavam todo sábado de manhã. Eles só me perguntavam assim, Camila, o que você separou para mim hoje? Olha o nível. E aí eu era uma pessoa, porque não era uma máquina personalizando. Eu conhecia, porque eu sempre assistia filme, né? Era um trabalho muito difícil assistir um filme Nossa, é todos os horrível. dias. Meu Deus, Inveja. era Porque eu sofrível. tive que gastar pra assistir todos esses filmes. E eu era de Inveja, vai. graça na faixa. E aí, olha que engraçado. Eles me ligavam no sábado, ou na sexta ou no sábado. Camila, o que você reservou para mim aí? Falava, chegou o lançamento tal, porque é a tua cara. Cara, olha que loucura. Os clientes confiavam Na sua 100% em cabeça mim. você tinha Eu todas tinha essas. a fichinha, né, desses usuários. Caramba. Bom, esse cara aqui, ele gosta disso aqui. Esse, né, na hora que eu assistia o filme, tava assim, cara, esse filme que eu preciso indicar para esse cliente. E era assim, ó, todo sábado, assim, ó, eu trabalhei muitos anos e era uma loucura, assim. E eu pensando, cara, é exatamente isso, essa fidelização. E claro, é uma humana conversando com um ser humano, mas joga isso para o nosso produto, ou joga isso para a experiência, né, como um todo. Como que eu vou fidelizar eles desse jeito, de, cara, confiar? Eu simplesmente confio. Fala assim, o app de comida, o que eu como hoje? Porque é o grande problema, né? O que eu como hoje? É. Até esses dias eu vi Que filme eu vou assistir que hoje, filme né? eu vou assistir hoje? Tipo, cara, tá aí os streamings, um monte, né? Você vai assinando, você vai ver, tá assinando 5, 6 streaming. Cara, e o que eu vou assistir hoje? Que droga, né? E a mesma coisa de comida, e o quão fiel, né, o nosso usuário é. O quão de conexão eu entrego. E aí a personalização, eu acho que casa muito com isso, né? O quão personalizável e realmente você está me entregando aquilo que eu nem sei que eu preciso, é aquilo que a gente falava na publicidade, quando eu estudei. Eu nem sei o que eu preciso, mas aí eu crio um desejo, mas não é o desejo da publicidade, sabe? Assim, É um desejo de comunidade, né? é um desejo assim, ó, que tipo, cara, eu tô te ajudando, sabe? Eu não quero te vender porque é legal e eu quero só Eu lucrar. quero fazer parte da sua vida. Isso. Eu quero te ajudar, eu quero que você conheça o meu produto, porque eu sei que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar no dia a dia, eu quero fazer parte da tua vida, da comunidade onde você vive. Então, é uma virada de mente, assim, de mentalidade, inclusive das empresas, né, como um todo. Então, é uma loucura, e eu acho que esse é só o começo. Olhando bem assim, né, a gente acabou de iniciar a quarta É. revolução industrial. É. Aqui, né, o próprio YouTube aqui, depois também aqui vai depois pro Spotify. Mas aqui eu já tô começando a ter essa resposta. Para você ter uma noção, um aluno, enfim, que estou dando aula para ele da faculdade, ele assiste o podcast e eu não vou cortar o nome que ele falou que não era para contar. Ele me disse isso na aula. Ele mandou um print, eu até salvei, porque, puta, eu adorei aquilo. Ele falou assim, professor, eu vi um podcast que você tinha feito sobre inteligência artificial, e aí ele foi numa entrevista, e quando chegou na entrevista, perguntaram sobre a IA, e ele soube responder e nenhum outro soube responder. E aí ele falou, eu só Olha, soube responder porque numa conversa, e isso não era nem no Fala Sério, era num outro que a gente nem tá tão focado igual aqui. Então, tipo assim, eu fiz parte, não só eu, né, mas a Ibeusa, que é o podcast, fez parte de um momento da vida dele, sabe? Teve outros casos também, mas esse eu conto mais pra frente. Esse que aí eu baita conto depois. produto, hein? Que É, baita produto. esse eu conto pra você em off, mas o pessoal aqui eu vou esperar um pouco. Mas, tipo, tem acontecido isso, né, do Que tipo, massa.
E você falando isso, eu tô percebendo que faz sentido essa fidelização, né? Do Essa conexão que tipo, eles acabam tendo contigo, não comigo só, com o canal, mas com as também pessoas. com o convidado, é. Então, Sim. por exemplo, vai chegar esse momento, tá? Que o pessoal vai começar a pedir, meu, traz a Camila para falar sobre tal tema, sabe? Eles vão começar a encher o Uhum. seu saco para isso. É para Ah, isso que a gente tá trabalhando. oh, E é uma fidelização, né? Uma conexão, né? Eu tô criando sim. uma conexão do tipo, eu tenho uma pessoa que vivencia e respira e se dedica, porque você dedica a sua vida, faz 11 anos que você tá focada nisso, né? Então, Uhum. assim, eu acho que você pode falar muito sobre essas coisas. Só É. acho, E a gente vai né? aprendendo, né? A gente troca bastante figurinha, né, Ti? E, Nossa, e eu direto. aprendo muito nessas figuras, porque a gente, eu falo que curiosidade, a gente é muito, tenho muita curiosidade. Então eu vou entrando nas coisas assim onde É que não dá nem para me saber. chamaram. A gente chegou num ponto que, assim, É, eu acho que esse é um problema até da quarta revolução, sabe? Talvez a gente resolva isso na quinta. A gente tem, você contou o caso. Que filme eu vou ver? Que comida eu vou comer? Agora vamos mais além. Que conhecimento que eu vou aprender? A oh, gente está com excesso de. Você tem muito, essa frustração também? muito, Do muito. Eu tipo, comentei para onde que eu olho contigo. agora? Sim, que curso que eu faço agora? Estou incomodada e eu gosto disso. Eu sou uma pessoa incomodada e eu acho que enquanto eu estiver incomodada, tá tudo ok, né? Eu não sei se tu é assim, eu acho que é, né? A gente que tava Também. conversando. Se estiver tudo muito calmo, tem alguma coisa errada. E, cara, esses dias eu tava pensando, o que eu vou estudar? Eu preciso fazer um curso novo. E falei, cara, mas tem tanta coisa. E Ah. assim, ó, e de faculdades, de instituições renomadíssimas. Fala, ok, qual E deles? nem Porque só tem. isso, às vezes até do tipo, sei lá, que artigo eu vou ler, que livro eu vou ler. É Até menos muito. subjetivo, né? Aham, aham. Porque se É você for parar muito. para pensar, tem um livro que chama Microtendências. Ele fala que uma microtendências, se atingir 1% da população mundial, que, tipo, se a gente pegar 8 bilhões, 1%, você já tem mudanças históricas. Então, olha que bizarro. Baseado no que você está estudando, seja por uma instituição, seja por um curso, seja por um livro, seja por uma leitura de um artigo, qualquer coisa do tipo, eu posso, com aquele conhecimento daquela área específica, modificar o meu trabalho, né? Não, Então, tipo assim, totalmente. né? Ok, eu vou estudar o quê? Que a gente tem esse medo da gente querer estudar e refletir, né? Por isso que a gente estuda. Então, tipo assim, a gente chegou num momento em que o que a gente estuda traz reflexo para o que a gente está fazendo, né? Mas Totalmente. ainda assim fica essa dúvida do tipo, meu, e aí? Qual caminho que eu vou seguir, sabe? Porque. E é complexo e ao mesmo tempo gera uns conflitos, né? Porque a Né? gente estava dizendo da bolha que o algoritmo nos coloca, né? Até saiu, eu não lembro se foi no final do ano passado que a Netflix lançou aquele documentário lá do Dilema das Redes, né? Que Aham. todo mundo. Aí eu assisti e falei, gente, isso aí acontece faz bastante tempo, pessoal, assim, É. ó. É bem comum. E Deixa eu aí, te contar um segredinho é aqui. bem assim, mas tudo bem. Não, todo mundo, meu Deus, vou desinstalar Quer ver o mais engraçado? tudo. Não, eu preciso soltar essa piada aqui. Olha só, o Netflix, ele é uma rede social, concorda? Hum, E eu tô assistindo o problema da rede social numa rede ele te social. coloca na bolha. Ai, Aí gente, você fica, meu Deus, é a que coisa. hipocrisia. Ai, é terrível. E aí eu tava falando dessa bolha justamente por isso, assim, eu tento me policiar muito para ler, né? Não vou nem entrar aqui no termo política, que eu acho que não cabe nesse Aham. podcast, mas eu sempre tento ler tudo, de todo mundo, assim, de algum assunto que me interessa, porque eu preciso tirar minha própria conclusão, né? Eu não gosto, não que, né? Ai, aquela pessoa estudou e tu não vai dar crédito para ela. Não, nada a ver, eu Não, vou não é ler, mas isso. eu vou Você precisa ter uma entender. prova, né? Sim, vou ler, vou, né, analisar, enfim. Então, eu tento ler todo mundo, todos os lados, e, cara, eu faço a minha analogia ali, penso, e é isso aqui que eu acredito, beleza. E aí, quando tu falou agora de artigos, né, isso pode ser que gere um conflito, né, porque Pode. a gente começa a ler muita coisa, e aí a gente começa a conflitar muitas coisas, e a gente fala assim, cara, ok.
E Qual que agora? é o real? Qual que é o Qual de que é o real? verdade? Porque assim, ó, pensa, a gente querendo ou não, se a gente não tá nas comunidades, né, tem aí, né, nós mulheres aqui, a gente tem algumas comunidades, né, eu tô dentro do Mulheres Agilistas, participo algumas vezes, tenho, aqui de Florianópolis tem um canal de tech também, das meninas aqui de tecnologia, Uhum. e a comunidade tá ali, a gente conversa, a gente troca ideia, mas cara, se tu não cuidar, tu fica na tua bolha ali do teu É. ambiente de trabalho, do teu dia a dia ali, e você E só acha que isso é o aplica. mundo, né? Acho que isso é o É real. isso aí eu li aquilo lá, mas não, eu li aquilo ali porque aquilo ali é certo, eu aplico, e não, porque isso aqui é certo. E aí eu não dou espaço. Esse também é um grande É um dilema, né, problema se a que a gente gente... está enfrentando na Sim, quarta. É. sim, é um ponto que tu falou é importante, a quantidade de comunicação e a falta dela ao mesmo tempo, né, a quantidade de comunicação, digo, meios, né, de canais de comunicação, o quão a gente está conectado e o quão a gente tem acesso a essas informações, a esses dados, o quão a gente Isolado, né? Você isso, tá essa dando, palavra, estou tentando entender, lembrar, isolado, completamente, um barra no outro, né? Que loucura, eu não tinha parado. Pô, a gente poderia fazer um podcast Pá, desse daí, hein? A maravilhoso! gente Cara, eu poderia adoro falar de fazer o dilema, comunicação. dilema das bolhas. Eu acho que esse Nossa, ficaria. meu Deus do céu, Mas esse aí eu maravilhoso. preciso dar uma estudada antes, porque esse daí. Esse é tenso. Porque assim, ó, pensa assim, bolha é bizarro, né? Eu não sei, eu sigo, eu tenho Twitter. Até hoje, eu nunca desinstalei o Twitter, assim, ó, faz muitos anos. E o Brasil, tipo, deu uma diminuída entre aspas, né? A gente acaba usando, eu uso bastante Twitter, mas eu fico assim, ó, eu não posto nada, não publico nada, mas eu me atualizo, porque no Twitter eu sigo Deus e o mundo de comentários assim, ó, aleatóriosíssimos. Eu falo, caramba, realmente eu tava na minha bolha. E aí eu tento, tipo, olhar para esse lado. E, cara, é um tema fenomenal. E assim, é complicado isso, porque, olha só, a gente tende, o nosso animal, né? Porque a gente é metade racional, na Ah, verdade é mais irracional do que racional, né? Mas a podíamos ser gente tende. mais racionais, né? É, esse é um outro tema que a gente poderia fazer. Mas eu vejo que, assim, irracionalmente falando, a gente procura o conforto. Então, se você não provoca esse próprio estímulo de você se abrir, a gente entra numa zona perigosa, né? Que é o que está Sim. acontecendo, né? Se a gente for observar. O egoísmo, o conforto, é bom para mim. Tô no meu grupo, falo o que eu gosto, Tá tudo massageio meu ego, tá certo. tudo lindo. Eu não, E você aí fala vai. diferente de mim, então sai daqui. Ainda mais agora a pandemia que eu não preciso te ver, então eu te excluo. É sério, é bizarramente sério, assim, aquilo que a gente está vivendo, e voltando para o nosso título, é Aham. exatamente isso que a indústria 4.0, né, assim, está iniciando isso, né, e eu acho que a tendência, eu não sei se eu ia falar que vai melhorar, mas não sei, o ângulo, né, depende do teu ângulo, se vai É, melhorar, depende tem do muitas ângulo. coisas que vão ser fenomenais, mas tem outras que A gente vai eu acho que a perder. pandemia só acelerou, sabe? Essa parte do lado humano, que também a gente aprendeu a ter, mas de um lado do conforto, do egoísmo, é só olhar a desigualdade, né? Só olhar várias coisas, enfim, a gente pode falar de, oh, meu Deus, vários É, assuntos aqui que é tenso, é pesado isso. é Daria para fazer pesadíssimo. um. Eu até mudaria o tema aqui. O lado obscuro da Revolução 4.0. Cara, Esse é denso. Mas esse tem que fazer com muito cuidado, porque ele é delicado, né? é mesmo. Mas esse é um tema legal. Camila, é o seguinte, lembra que eu te falei que a partir uns 40 minutos a gente ia esquecer da vida e já Sim. deu uma hora. Eu vou pegar aí um tempo que a gente chama de momento marketing. Assim, você pode divulgar algum trabalho, ou se divulgar, ou tipo, sei lá, dar algum conselho para quem tá na área, desde quem já tá na área ou quer entender mais, não sei, assim, seu espaço para você falar o que você quiser. Aí Tá agora, bom, você... agora a voz é contigo. Vou até deixar Ah, você mais. já não foi eu. Não falei o tempo todo.
Não, mas a gente tava falando em cima do assunto, né? Tá Foi toda uma bom, tô entrevista em cima do brincando. assunto. Tô brincando. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de estar participando com vocês. Foi um prazer mesmo, Tia, assim, esse bate-papo, né? A gente deu um match muito bom no dia a dia ali, Legal. e tem sido bem, bem bacana. Bom, eu deixo aí aberto, né, principalmente o meu LinkedIn. Eu não vou lembrar o URL, a URL tá bem bonitinha, Não, mas mas eu coloco procura aqui, lá fica tranquilo. como, tá Eu bom? coloco aqui. Me coloquem, me adicionem no LinkedIn, sou super aberta para conversar, para bater um papo. E eu queria dar uma dica, assim, pra galera que tá nessa transição, né, de produto, projeto, meu Deus, para onde que eu vou, o que que eu tô fazendo da minha vida. Cara, foca no problema que tu quer resolver. E só vai. Não fica. A gente fala muito sobre metodologias, né? Que a gente nem entrou nesse assunto aqui hoje. A gente fala muito Esse aí a gente sobre. pode fazer um outro. Para outro. Né, foca, Tem muitos foca. assuntos, viu? Meu Deus, vai dando uns alt tab nos assuntos, né? Mas ó, a minha ideia, a minha dica é essa, tá? Foca no problema que tu quer resolver. Enfim, olha para o usuário e só pensa nisso. É a metodologia. Eu adoro ágil, mas eu sempre falo que no final a gente precisa entregar um produto bacana, entregar uma jornada que faça, que tenha uma experiência maravilhosa para o nosso usuário, sabe? Então, foque sempre no problema que tu quer resolver, se propôs a resolver. Enfim, é isso. Melhor impossível. Muito obrigada. Beleza. Mais alguma coisa, Camila? Não, mas já passei, ó, 1 minuto e Já, já. 5, meu Deus do céu. Não tem problema. Camila, obrigado pela tua presença. Eu Adorei que o podcast. agradeço. Fechado. Muito E obrigada. virão mais convites para a gente falar, que já surgiu um monte de tema que eu já deixei tudo anotado. É Pra terrível, gente né? poder falar. Só chamar que a gente tá aqui. Fechado. Então, vou encerrar aqui. Deixa eu encerrar. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.